E para falar do Botafogo e o seu pacotão russo, né? O Botafogo está trazendo jogadores, está liberando jogadores, conversando bastante com o Zenit, com o Dinamo Moscou. O Bitelo está chegando da Rússia, o Wendel deve estar vindo. Está vindo não, já está fechado, né? Acertado com o Botafogo, vindo do Zenit. O Arthur também fechado, vindo do Zenit. Jogadores que o Botafogo... Tem o Santos de Moscou ali também. O Jair vindo do o Jair. O Santos de Moscou. Santos. O Jair, o zagueiro jovem que está vindo do Santos também. Mas também faz parte desse pacote, dessa operação financeira do Botafogo, que é bastante complexa, né? O Léo Link está chegando, goleiro do Atlético Paranaense. O Jair, que vem, zagueiro jovem do Santos, promissor, muito bom jogador. Ali quem é? Davi Ricardo, que vem do Ceará. Davi Ricardo, do Ceará, isso. O Wendel, Bitelo e Arthur. Esse pacote está bom. O problema não é pacote. Vamos dar uma olhada nas saídas. Eu quero falar sobre isso já já. As contratações são boas até agora. Aí o pacote de saídas é grande, né? Gatito, Adrielson, Pablo, Rafael, Hugo, Marçal, uns voltando para clubes, outros encerrando contratos, outros com negociação. Tietê indo para o Vasco, por exemplo. Oscar Romero, Eduardo, Almada, Luiz Henrique, Júnior Santos, Carlos Alberto. Pacote de saídas é muito maior nesse momento. O problema do Botafogo, e essa é a minha pergunta a vocês, é ajustar time para jogar no dia 2 de fevereiro contra o Flamengo, a Supercopa Rei em Belém do Pará. É ter time sem ter treinador até agora, é evidente que até lá vai ter treinador, mas esse ajuste de temporada do Botafogo passa aos olhos do torcedor, ou você vai ter que convencer o torcedor, né, a não olhar com tanto carinho para essa Supercopa? Ou com tanta ambição? São as perdas, né? Principalmente, né, Lino? Você não tira um Almada, não tira um Luiz Henrique e você não tem vamos dizer, uma baixa de qualidade. Não tem dúvida, porque esses caras foram importantíssimos, né? O ano passado, tanto no Brasileiro como na Libertadores. Você mantém a base você tem. Os dois zagueiros continuam. Você tem o Gregory, né? Você tem o Marlon Freitas. Savarino. Você tem o Savarino e você tem o Igor, né? Jogador chegando mais tarde, com outro ritmo também. Você perde o Adrielson, que quando entrou, quando precisou, foi lá e deu conta do recado, quer dizer, mantendo o mesmo nível. O problema vai ser você encontrar, para substituir Luiz Henrique ou Almada, porque no mercado... Bitelo é um ótimo, eu vejo como uma ótima contratação, o próprio Wendel também. O Botafogo perde, que foi, para mim, que foi o grande diferencial, que foi o banco o ano passado. O banco o ano passado era realmente um banco 5 estrelas. Né? A perda do Júnior Santos também, outro que dava uma opção espetacular. E o problema maior, na verdade, é o treinador, né, gente? Isso é que é difícil se ajustar. São 3 anos de SAF, 3 anos de SAF, e o Botafogo nunca começou a temporada com técnico. Em 2022, o Luiz Castro se apresenta em março, estreia, não pode nem estrear contra o Corinthians, que é o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Em 2024, o Arthur Jorge. Em 2023, o Luiz Castro, aí sim, ele começa e depois sai. Em 2024, o Arthur Jorge assume em abril. E agora o Botafogo não tem técnico. Quando você diz que vai ter técnico para o jogo contra o Flamengo na Supercopa, eu não sei. Não sei. Eu também tenho dúvida. Eu tenho dúvida. Tenho dúvida também. Mas... Não me parece, concordo, eu acho que o Botafogo deixa de ser por hora, a certeza que ele era ao término da temporada, ele deixa de ser com a perda do Almada, do Luiz Henrique e do Júnior Santos. E do Arthur Jorge. E acho até que a escolha do sucessor do Arthur Jorge ela é mais complicada por uma série de questões que não se limitaram apenas à montagem do time, mas à gestão de elenco. Coisas que a gente não tem notícia, não tem conhecimento. Eu comparo, e é claro que levando as devidas proporções, a sucessão do Jorge Jesus no Flamengo. Quando o Flamengo foi lá e deu uma tacada com o Domenech Torren e não deu certo. Né? E aí o Flamengo patina. Porque o Jorge Jesus, penso eu, ele foi um cara muito importante para o Botafogo que ele encontrou. Que Botafogo ele encontrou? Ele encontrou um Botafogo
despedaçado pelo que aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2023. Despedaçado. O Arthur Jorge. O Arthur Jorge. Esse Botafogo que ele encontra. E ele vai confeccionando esse Botafogo. Vai confeccionando. Jamais vou me esquecer de ele sentado, aqui onde está sentado o Losetti, no único programa que ele participou foi o Seleção Sport TV, e tinha saído o sorteio da Libertadores, em que Botafogo e Palmeiras se enfrentariam. E o André Rizek vira-se para ele e fala assim, poxa, e o Botafogo vai ter que enfrentar o Palmeiras. E ele responde, e o Palmeiras vai ter que jogar com o Botafogo. Mas você está falando uma coisa que eu tenho notado. No dia a dia, assim, no noticiário do Botafogo, muita gente fala que não, o Botafogo está preparado porque tem sua estrutura, o Botafogo já tem ideias, o Botafogo já tem coisas consolidadas que não dependem tanto do treinador. Eu penso, como não depende de treinador? O que parece, desde que a SAF assumiu o comando do Botafogo, o controle do futebol do Botafogo, é muito criteriosa na escolha dos seus treinadores, muito mais com olhos voltados para fora do Brasil, no entendimento de que o mercado interno de treinadores não pode fornecer aquilo que o Botafogo deseja, tentando buscar sempre uma solução fora, e os portugueses têm sido, já vieram além do Arthur Jorge e do Luiz Castro, Bruno Lage, e agora fala-se num outro português para chegar ao Botafogo, sem tratar os primeiros 3 meses do ano como prioridade, ou seja, aceitando que este período possa servir para encontrar o treinador ideal, ainda que você tenha que abrir mão. Pela primeira vez, você tem uma decisão diferente nesse período, que é a Supercopa Rei contra o Flamengo. O Flamengo vai estar mais bem estruturado. E que talvez o rival tenha um peso. Você acha que porque deu certo o ano passado? Acho que o ano passado foi fora da curva. Eu falo sempre isso. Eu acho que ele assim, deu certo vinha dando certo com o Luiz Castro no segundo ano dele, deu certo com o Arthur Jorge. É sinal de que vai dar certo sempre? Não. O que me parece é que o Botafogo topa adiar um pouquinho o começo da temporada para encontrar um treinador que não seja provisório. Que eles tenham um pouco mais de convicção. Se desse para fazer isso mais rápido, tanto melhor. O caminho de Luiz Henrique é o Zenit, inclusive ele já viajou para Doha, onde o clube faz ali a pré-temporada. O Zenit, inclusive, venceu as concorrências de outros clubes ali interessados em Luiz Henrique, a Fiorentina e 2 times da Premier League. O Botafogo, eu apurei que vai pagar vai receber o seguinte valor do Zenit, 32 milhões de euros, cerca de 200 milhões de reais, mais bônus. Mas esses bônus, segundo eu apurei, são fáceis do clube atingir ali naquele contrato. Então, o Botafogo vai receber esse alto valor por Luiz Henrique e ainda fica com 30% dos direitos econômicos do atleta. Então, em uma venda futura, o Botafogo ainda vai faturar. Estava nas mãos de Luiz Henrique em relação a esse futuro. Até então, no contrato, quando ele já veio aqui para o Rio de Janeiro, tinha aquela possibilidade dele jogar no Lyon. Inclusive, o Textor recentemente falou que ele se reapresentaria no Lyon nos próximos dias, quando ele não apareceu ali na reapresentação do Botafogo na última terça-feira, mas o Zenit ofereceu e, claro, o Textor aceitou e o próprio Luiz Henrique, que está indo embora, já deixando saudades no torcedor botafoguense. Tem 2 atletas vindo do Zenit para o Botafogo, 2 contratações muito bem encaminhadas, faltam apenas aqueles detalhes até para o Botafogo falar em relação a esses jogadores, mas o atacante Arthur está vindo do Zenit, então, para o Botafogo, e o volante Wendel. Em relação ao Wendel, fica aquela questão se ele vem agora no começo do ano ou no meio do ano. Isso até aconteceu com o Igor Jesus no ano passado, que acabou negociando para chegar ali na metade de 2024, e aí o Botafogo negocia essa questão, mas é um jogador que também está chegando. Sobre Cúcio Hernández, do Columbia Crew, o Botafogo desistiu dessa contratação por conta do alto valor pedido pelo atleta. Bitelo, do Dínamo de Moscou, essa negociação está bem difícil. Falei hoje com pessoas ligadas ali ao Botafogo e o clube tenta entender o que está passando, então, na cabeça dos dirigentes do Dínamo, mas o Botafogo não vai fazer uma nova proposta, está aguardando ali, segue negociando. E o Marlon Gomes, do Shakhtar Donetsk, o Bota também ainda espera uma resposta do clube. É isso então, e o Botafogo que ainda não tem treinador definido, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Tem o Vasco também, o Vitor Bruno, que são nomes aí que apareceram no noticiário. Apurei hoje que esses 2 foram oferecidos para o Botafogo. Não eram ali nomes cotados, mas foram oferecidos. E Mari, hoje tem mais entrevistas para ver quem vai assumir
o Botafogo. Eu volto com você. Para o Botafogo, Roberta Barroso já disse que ela voltava e ela sempre cumpre. Beta, informações do lado do Luiz Henrique, ainda do processo seletivo. O que tem de novidade aí no Botafogo? Tudo bem, Mari? É isso. Tô de volta. Futuro do Luiz Henrique definido. Vai defender o Zenit. Agora há pouco, até nas redes sociais, postou ali, já se despedindo da família. Mas ontem, até quando ele fez um post com a noiva dele, colocou um cadeado. Tipo, esse cadeado vai ser aberto, então, porque ele está indo para o Zenit. Então, futuro aí do Luiz Henrique, que já estava movimentando, já não seria no Botafogo desde o início, quando ele assinou com o clube carioca. Tinha já ali no contrato que ele defenderia o Lyon, que é também da mesma rede ali da Eagle de John Textor. Acontece que o Textor sempre também deixou nas mãos do Luiz Henrique essa decisão quando surgiram outras propostas, como da Fiorentina e de outros clubes da Premier League, mas o Zenit venceu essa concorrência e o Botafogo vai receber nada mais, nada menos do que 32 milhões de euros, cerca de 200 milhões de reais. Tem também ali nessa negociação mais 2 milhões que o Botafogo pode receber em relação a bônus. 2 milhões de euros, cerca de 12 milhões de reais, mas, segundo pessoas que eu conversei do Botafogo, são bônus bem fáceis, assim, de serem atingidos. Então, o Luiz Henrique indo embora, já está em Doha para fazer essa pré-temporada com o Zenit. E o Botafogo ainda fica com 30% dos direitos econômicos do Luiz Henrique, ou seja, vai faturar mais ainda lá na frente. E em relação ao processo seletivo do Botafogo, hoje tem entrevistas ainda nessa segunda-feira. Os treinadores, candidatos aí para essa vaga para substituir o técnico Arthur Jorge ainda estão conversando. Apurei que sim, hoje então tem mais entrevistas, lembrando Vasco e também Vasco, né? Vai ser até engraçado se o Vasco vier para o Botafogo. Então o técnico Vasco do Santa Clara de Portugal e também o Vitor Bruno do Porto. O Vitor Bruno foi demitido hoje mesmo depois de uma sequência de 3 derrotas. São nomes que foram oferecidos ao Botafogo, porque vem sendo vinculado aí na imprensa que eles são nomes cotados, né? Mas o que eu apurei hoje é que eles foram oferecidos. Mas isso também, Mari, eu acredito que não quer dizer que eles não serão entrevistados por John Textor. Eu volto com vocês e a gente fala mais um pouquinho sobre esses assuntos. Cara, a minha maturidade... Impossível. Que loucura, né? Impossível. O cara chama Vasco, né? O Vasco não é possível. Imagina a torcida. O cara vai lá, vai ter que inventar um apelido. Vai ter outro apelido, não tem como. Então o cara olhou, entendeu? Vasco, não dá, não vai dar. Não vai funcionar. Pois bem, números do Luiz Henrique pelo Botafogo em 2024, próximo então, como a Roberta trouxe, próximo do Zenit, esse cadeado sendo fechado. 55 jogos, 12 gols, 5 assistências, e todo um impacto do Luiz Henrique no jogo do Botafogo, na velocidade, na responsabilidade, o cara completamente diferente do que a gente tem aqui no futebol brasileiro. E aí, mais uma vez, a gente conversa sobre as várias partes do negócio. Sim. E nessa parte do negócio eu me coloco, que é o que eu imaginava para o Luiz Henrique. Minha opinião vale de alguma coisa? Às vezes vale, mas normalmente não. Para mim é importante. Muito obrigada, Marra. Mas eu não imaginava o Luiz Henrique indo para o Zenit. Eu também gosto da opinião dela. Não era necessariamente quando você fala de um jogador jovem, extra classe no futebol brasileiro, ele sair diretamente para um mercado da Rússia, Marra. Estou errada? Seleção brasileira. Seleção brasileira. Sim. Não é o caminho mais óbvio para um jogador de seleção brasileira e que tem Sim, ok, se ele não tivesse outras propostas, poderia ser um belo caminho, porque vai ganhar um belo dinheiro, tal. Mas se tem outras propostas, e tem sido falado até de Premier League e tal, né? Não era o caminho natural. E aí, mesmo não sendo o caminho natural, mesmo entendendo que tem Arthur na jogada e tal, é melhor para o Zenit. Sim. O Zenit nessa história, ele é o último ponto de análise aqui. Eu acho que o Arthur é um bom reforço para qualquer clube. Obviamente também ele é um bom reforço para o Botafogo. Mas se você me oferecer amanhã Arthur ou Luiz Henrique, eu pego o Luiz Henrique. Total. Ô, Roberta, só para atualizar assim, não é que uma... Como você tinha explicado, né? Não é que
o Luiz Henrique vai e o Arthur vem. São negócios paralelos, mas que, obviamente, você facilita a conversa, né? Porque, por exemplo, o centro de custo é diferente. É isso. O Atlético tentou contratar o Arthur por 10 milhões. Não foi aceito. Mas pro Botafogo, já que já tá fazendo um outro negócio, você consegue amarrar ali na mesa de negócio, né, Beto? É verdade, já estão ali conversando, já falam sobre um, sobre outro, né? Aproveitando a conversa em relação ao Luiz Henrique. Claro, Mari, como você trouxe aí, são negociações paralelas. Então, o Wendel e o Arthur estão ali bem encaminhados, eles vão defender o Botafogo e até já trouxe agora há pouco no Sport Center que o Wendel ainda está se definindo se vem nesse início de ano ou se vem no meio do ano. Mas é isso, essas negociações não estavam atreladas, mas está ali na mesa, conversa, aí o Arthur pode vir. E aí tudo flui melhor. Mas é isso, o Botafogo, Luiz Henrique e um desses dois vindo. O Luiz Henrique que já era esperado, que ia deixar mesmo o Botafogo, não tem jeito, não teria essa opção. Olha, me dá o Wendel, me dá o Arthur, que o Luiz Henrique, né, por essa troca, o Luiz Henrique já ia embora. A gente não imaginava aqui para o Zenit, mas o Botafogo aceitou esse alto valor e o próprio Luiz Henrique também poderia decidir o futuro e decidiu então pelo Zenit. Jailson, eu vou te dar total liberdade nesse momento. Para ir pro Zenit? Não, por 32 milhões, Jailson, melhor centroavante que existe na história do futebol brasileiro. Mas vamos lá, Jailson. Seguindo a lógica do seu Instagram, com todo respeito, eu te autorizo a falar a coisa mais desrespeitosa possível. Não, mas assim, ver o Luiz Henrique indo pro Zenit, o que isso é para você? Assim? Me surpreendeu. Eu tô com o Mar, me surpreendeu em relação a, principalmente, seleção brasileira. A Beta tá aqui, que ela não tá aparecendo, agora ela tá aparecendo, mas ela tava aqui assim, porque com seleção brasileira, dando papo de seleção, o que o Luiz Henrique fez no futebol brasileiro na temporada passada, 2024, foi um dos principais jogadores do time, ele levou o Botafogo a conquista inédita da Libertadores, por exemplo. E aí eu tenho que relembrar, o Botafogo estava jogando com a menos desde do início do jogo e o Luiz Henrique se desdobrou em campo, fazendo marcação pela ala e tudo mais. Enfim, força física, técnica, chega a seleção brasileira e aí a disputa de posição com o Savinho, com o Estevão, ele já estava chegando muito próximo de virar o titular da ponta direita de uma seleção brasileira. Então me surpreendeu. Ainda mais que não revelaram os nomes, né, dos clubes, mas falaram na ocasião que tinham 2 clubes de Premier League, que se eu não estou enganado tinha a Fiorentina, o próprio Lyon. Enfim, ele escolheu o Zenit e me surpreendeu muito, muito mesmo. Porque quando chega uma proposta de 32 milhões, ainda você tendo 30% de uma venda futura, você poderia entender que para o clube é uma necessidade de vender. Às vezes o jogador não tem nem voz nesse tipo de negociação. O que ele levanta debate aqui é que, pelo jeito, o Luiz Henrique teve voz para essa negociação. E eu falei aqui de dar a liberdade para falar, porque, para mim, um português bem claro, às vezes, para mim, é desperdício. Porque é um campeonato que você não acompanha, Marlon. Claro, você joga menos Pensando também. num jogador que precisa estar na mídia, para um jogador de seleção brasileira. E fez gol pela seleção recentemente, tem sido convocado com muita frequência. Para mim, a interpretação de uma escolha... E é isso, eu não sei quais são os motivos da carreira do Luiz Henrique. Não, o Botafogo não tem nada com isso. Isso. Né? Esse não é um problema do Botafogo. Esse é algo que talvez o Dorival esteja se perguntando nesse momento. Poxa, isso não está no que eu esperava. E como a Beta falou, liberdade de escolha do Luiz Henrique. Foi escolha do Luiz Henrique. Gostei da proposta e tudo mais, vou para o Zenit. E aí, sim, eu não consigo entender, de verdade. Obviamente, tem as cifras que são muito altas, um valor lá irresistível para o John Textor em relação a essa venda e tudo mais. Mas pro Luiz Henrique, eu falo de projeto de carreira, estou falando dentro de campo, não estou falando do lado financeiro, não me importa o lado financeiro do Luiz Henrique. Estou falando de dentro de campo, eu não consigo entender. Porque a gente imagina, né, nesses jogadores quando são novos, esse desenho de uma carreira. É óbvio que ele pode chegar amanhã e falar, gente, eu tô nem aí para a seleção brasileira. Claro. Eu quero muito mais uma tranquilidade, quero meu salário que ali vai ser 30 vezes maior, e essa é a minha escolha. Legal, faz parte. Só que aí eu coloquei personagens que pouco importam na conversa, que é a nossa opinião, no fim das contas. Que pra gente, em termos de qualidade do jogador... Diga, Beta. E quando ele decidiu também, né, retornar para o Brasil, ainda jovem, foi justamente para voltar, para ir à seleção brasileira. Então, ele fazendo o caminho agora inverso, se a gente for pensar, né?
vai justificar o Luiz Henrique sumir de uma seleção brasileira? Porque vai ser mais complicado, né, de defender um jogador. Claro. Assim, porque a gente não vai mentir, a gente assiste o campeonato russo. Não é sacanagem. Sim, eu concordo com você. E, é o que a gente transporta essa conversa para a conversa que a gente estava tendo sobre o Neymar. O Neymar vai jogar no Chicago Fire. Pô, joga aqui no Santos, que você vai competir muito mais e tal. O Luiz Henrique vai jogar no Zenit. Vai para o Lyon, vai para o Fiorentina. Você vai ser melhor testado. Assim, para mim, para mim, a gente está mantendo a coerência da conversa, sabe? Ou fica no Botafogo. Claro que aí é uma outra situação diferente. O Botafogo tem um dono quer vender, tudo assim. Acabou. E ele não está fazendo absolutamente nada de errado nisso. Inclusive, isso é algo combinado, né? Todo mundo já sabia que aconteceria. A preocupação com o Luiz Henrique é em relação à carreira. Mas existe uma outra preocupação que eu ainda estou calmo com relação a ela, que é em relação ao Botafogo. Para mim, já começa a apertar um pouquinho o fato de não ter um técnico. A Beta trouxe alguns nomes. O fato de não ter um técnico, além dos nomes, para mim, tem que ter uma data. Porque senão, daqui a pouco... E aí, antes que alguém me corrija, eu sei que o Arthur Jorge chegou na terceira partida da Libertadores. E mesmo assim deu certo. Só que eu não sei, que isso é padrão. É que ele era muito bom e o time era muito bom. Hoje, ainda não tem um técnico. Roberta, mas ao mesmo tempo parece muito tranquilo. E antes, né, Marra, tinha... Sim, antes tinha também o Thiago Nunes, né? Então, assim, hoje o Botafogo não tem um treinador. E antes do Arthur Jorge chegar, tinha o Thiago Nunes, aí depois teve o interino Fábio Matias, e aí sim chegou o Arthur Jorge. Então, hoje o Botafogo não tem, de fato, um treinador. Até o Carlos Leiria foi perguntado se é ele que vai aí comandar o Botafogo nos próximos jogos. Ele falou que ainda não tinha conversado sobre esse assunto, né? Que no futebol as coisas podem acontecer, mas, de fato, o Botafogo sem treinador. O Textor até falou recentemente que ia fazer no tempo dele, mas para a torcida esse tempo já está ficando aí complicado, o torcedor bem ansioso. E aí eu trouxe agora há pouco, em relação, né, ao Vasco e o próprio Vitor Bruno, que são treinadores que foram oferecidos, devem participar aí ainda hoje desse processo seletivo, apesar de não serem nomes antes que tivessem sido cotados pelo Botafogo ali, né? São nomes que foram oferecidos, segundo eu conversei hoje com pessoas do clube. E hoje, sim, vocês até falaram de prazo que está se esgotando. Quando eu tinha conversado, né, com algumas pessoas, esse prazo seria na última sexta-feira, né? Nos próximos 10 dias, seria na última sexta-feira. Mas aí, ontem, eu ouvi que hoje ainda teriam entrevistas. Expectativa é que no decorrer aí dessa semana a gente tenha alguma novidade. Expectativa, claro, enorme também do torcedor em relação a isso. A gente muda para o Botafogo. Com muita movimentação no mercado, mais jogadores saindo do que chegando, hein? Olha aí, mapas de movimentação de Arthur pelo Zenit, o Arthur chegando no Botafogo e Luiz Henrique indo embora. O Arthur a gente está vendo ali do lado esquerdo, na telinha, no campinho do lado esquerdo, mas na verdade a movimentação dele é muito pelo lado direito, assim como a do Luiz Henrique também. O Arthur, 36 jogos, 7 gols e 6 assistências no Zenit. Luiz Henrique no Botafogo, 55 jogos, 12 gols e 5 assistências. Professor, agora mais ou menos jogam no mesmo setor do campo, né? No campinho é parecido. Agora eu tenho certeza que o torcedor do Botafogo está com o sentimento de que está recebendo menos do que tinha. Tô contigo. Luiz Henrique é um jogador acima da média, foi o ano dele no futebol brasileiro, jogador da América. O Arthur é um jogador que saiu do Brasil em alta, um bom jogador, mas em princípio o sentimento do botafoguense é de estar recebendo menos do que tinha, é de perda. E reforçar o Botafogo realmente é uma tarefa muito complicada, porque você reforçar time fraco, tudo soa como reforço. O Botafogo estava no ápice de conquistas da sua história. Então, em princípio, o botafoguense tem esse sentimento de que começa o ano com menos do que tinha. Isso é claro. A pergunta aí, ó, na tela. Botafogo está repondo bem saída de Luiz Henrique? A princípio e teoricamente, não. Ainda que venha também o Wendel como tá lá. Pode ser que o Arthur queime a nossa língua?
Pode, mas a princípio eu digo que não. O Luiz Henrique é mais jogador que o Arthur. É isso. É assim, eu acho que o Arthur até tem um pouco o perfil do Botafogo, acho que é um atacante interessante, mas assim, a diferença técnica existe entre ele e o Luiz Henrique. Não que o Arthur seja um mau jogador, muito pelo contrário, e acho que até, como eu falei, tem o perfil, mas o Luiz Henrique está falando de um cara de seleção brasileira, o cara que arrebentou com um ano. Então, assim, até seria... desleal, né? Exato. Então, assim, você substituir um jogador desse nível seria muito complicado. E eu acho que, tecnicamente, há uma diferença. Acho que eu gosto da questão do Wendel. Ninguém está dizendo que um mau o cara é ruim, não joga nada. Longe disso. É que o outro que estava lá... Mas se é para ser o substituto, vai ter uma queda técnica que é importante. Que é importante, é nítido. O Wendel, eu acho que é uma boa contratação, acho que aí fortaleceria, né? Porque chegaria numa posição diferente, acho que aí aumentaria a qualidade do elenco do Botafogo, mas pensando no Arthur como reposição do Luiz Henrique, porque você está falando dos jogadores que tecnicamente ali, que fazem diferença de criar algo diferente, Savarino, Almada, Luiz Henrique. Você está perdendo 2 desses 3. E aí o Arthur acho que é um jogador que seria interessante, mas que não oferece esse desequilíbrio técnico. Isso ficaria faltando para o Botafogo. Eu acho que é isso. Eu acho que é as peças com muita capacidade de mudar o jogo. O Botafogo está perdendo isso no elenco, e já perdeu, né? Enfim, aqueles jogadores que do nada podem definir a partida. Eu acho que de qualidade técnica está bem servido com o Arthur. Sim, acho que o Arthur já mostrou no Bragantino, no Palmeiras, nas 2 passagens. Acho que ele até evoluiu. É um jogador ainda jovem, 26 anos, 2 anos de diferença, 2 anos mais velho do que o Luiz Henrique. Estava jogando num outro contexto de liga também, mas eu acho que a adaptação para ele não é um problema, não é uma questão. Mas eu acho que o Botafogo está perdendo exatamente essa individualidade que tem muito poder de definir a partida. Perdendo o diferencial, né, Mário? Esse era o diferencial do Botafogo. E o André colocou na mesa, nem tinha colocado a perda do Almada. Você colocar a perda do Almada na mesa, então... E também para o Luiz Henrique e para o Zenit. Pois é. Né? Tanto mercado, proposta de Fiorentina, e o Textor segura. Uma pena. O jogador que está jogando, sendo convocado na seleção brasileira. Agora, voltando ao lado do Arthur, eu acho que é até cruel você fazer essa análise, porque é o seguinte, se o Luiz Henrique não tivesse saído e... o Botafogo está contratando o Arthur, reforçando o elenco. Todos os comentários, olhares, não só de mídia, da própria torcida do Botafogo, que ótimo, Arthur, excelente jogador. Sim. Olha que reforço para o elenco, quando não puder o Luiz Henrique jogar, ou de repente ele brigando por posição. É uma coisa, é uma visão. Não é? É um cenário. Agora, sai Luiz Henrique, vai embora e chega Arthur, é cruel com o Arthur. Depois do que o Luiz Henrique jogou nessa temporada... Muito pesado. É falar para o cara, vai lá e ganha outra Libertadores para nós. Substituir o Rei da América. É muito, muito pesado, uma circunstância muito complicada. Acho até que o Arthur tem personalidade para isso. Pra mostrar o futebol dele... Talvez não. É uma outra dinâmica, não é? O problema é que é para o lugar do Luiz Henrique. Essa reposição é realmente um grande aquilo que desafio. A gente estava falando do Gabigol, né? De quem chegaria para ocupar o lugar do Gabigol. O lugar do Gabigol é difícil. Ele é a reposição de peças mesmo. Mas não deve parar por aí, né? Eu imagino que o Textor esteja redesenhando um Botafogo com reposições à altura, uma conversa ali de que Botafogo se quer. Também não é só um jeito de jogar futebol. O Botafogo tem esses diferenciais que ninguém tinha. Até porque nem técnico tem, né? Quem está montando esse elenco? É só o Textor ou está passando pelo aval de alguém que entende ali como que o Botafogo vai jogar? E de repente ele pode ser um substituto, é que agora vem justamente no momento da saída, na possível saída do Luiz Henrique. Mas ele pode ser substituto para outras peças, já que o Botafogo perdeu muita gente, inclusive reservas importantes, né? O Júnior Santos saindo, o Tiquinho Soares saindo. Então ele, além do titular, do substituto do Luiz Henrique, caso saia do Almada, também precisa reforçar o elenco. Ataque que Exato. E aí o Arthur, acho que nesse contexto, eu acho que você pode ser considerado um bom reforço. Se for para substituir o Luiz Henrique, tem essa queda, mas se for para ser uma peça para acrescentar nesse elenco que perdeu peças importantes, não só titulares, aí eu acho que é uma contratação interessante. Professor, que você falou agora há pouco, que ele saiu em alta. Será que saiu tão em alta assim? Ele saiu do Palmeiras, não foi? Foi no momento em que o Dudu se machucou, ele estava jogando pelo lado direito,
e foi colocado para o lado esquerdo. Ele não arrebentou com a camisa do Palmeiras. Não, eu pensei mais assim, em alta em relação ao jogador que ele era num outro momento, que já era uma volta para o Palmeiras. Né? Quando ele era jogador do Palmeiras, eu sempre vi qualidades no Arthur. Ele teve um momento melhor no Bragantino que no Palmeiras, não teve? Sim. E antes no Bahia. É verdade. Quando o Palmeiras cai em si, que o Arthur podia ser importante. Porque teve um momento em que o Arthur estava no elenco e o Palmeiras contratou vários jogadores para a posição do Arthur. Não, ele teve um desenvolvimento no Red Bull muito interessante. Muito interessante. Ele sai bem do futebol brasileiro, mais do que se achava que ele fosse. Mas realmente, assim, para substituir para um replace em relação ao Luiz Henrique, é pesado. Replace eu gostei, hein? Eu não queria estar na pele dele, não. Na primeira coletiva eu falaria, esqueçam esse negócio de Luiz Henrique. Vim para somar com aquilo que eu posso contribuir. Não me comparem. Boa, professor. Primeira frase que eu falaria na coletiva. É muito peso. Não vem com comparação, não. Aí, torcida alvinegra, eu tô chegando com tudo nessa segunda-feira. Tem muitas informações do nosso glorioso Botafogo, né? Fechando a contratação de Arthur do Zenit, o Wendel, né? Tem também a situação do Bitelli. Então, assim, o John Textor quer reforçar o plantel alvinegro o mais rápido possível, trazendo jogadores qualificados, trazendo jogadores para melhorar ainda mais o nível de competitividade do nosso Botafogo. O Botafogo vem crescendo cada dia, né? Agora só tem que contratar um treinador, um técnico que chegue para resolver, né, todos os problemas do Botafogo. Mas assim, eu estou muito confiante. O John Textor vem trabalhando firme, né, para que ache um treinador igual o Arthur Jorge, que possa dar muito certo. Então, assim, eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham sobre essa contratação de Wendel, né? Também a contratação do Bitelo, tem também o Arthur, muito bom jogador. Então, assim, Botafogo tá chegando um monte de jogadores muito qualificados. Deixa aqui nos comentários, é muito importante a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa, amigas e amigos. Fiquem com Deus e até a próxima.